Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa mega revisão. Professor Renato Fázio aqui com vocês e hoje eu tenho a honra de vir trocar essa ideia para colocar sua cabecinha naquilo que você precisa, tá certo? Para domingo você fazer uma excelente prova, beleza? Lembrando, é revisão. Então aqui a gente traz alguns pontos para a gente treinar esse treino final, esse sprint final até a largada, para você atravessar, passar e dizer adeus FGV e agora você apenas, caso queira, requerer aí a sua inscrição conforme requisitos lá do artigo 8º do nosso estatuto. Beleza, meu povo? E aqui a missão é fazer com que você passe, faça uma boa prova, tenha a nota necessária. Você quer ser o aluno laureado para discursar na posse e pegar a carteirinha? Beleza. Você quer só aquele que quer passar, ter o índice necessário? Beleza também. Mas de um jeito ou de outro, o interesse aqui da gente, do juiz, é que você sorria, fique feliz e passe por essa etapa. Tranquilo? Pois bem, dito isto, tá? Essa saudação aqui de boas-vindas, beleza? Você agora vai aprumar a sua atenção, vai, né? Se quiser fazer apontamentos, prestar atenção. Se quiser chamar coleguinhas para assistir junto, fique à vontade. Senta o dedinho aí no like, tá certo? Senta o dedinho no like, joga coraçãozinho, diz de onde você veio, chama coleguinhas e vamos nessa. São todos bem-vindos, quem está chegando, tá certo? Seja igualmente bem-vindo e vamos conversar um pouco sobre prisões e, evidentemente, a gente vai conversar sobre as medidas que combatem prisões desnecessárias. Porque quando a gente fala de prisões, evidentemente, você que vai ser testado para ser um advogado ou advogada, você tem que enfrentar com os instrumentos e ferramentas necessários para combater possíveis ilegalidades em algumas das prisões. E aí a gente começa a conversar, né, já que é revisão, sobre a prisão pré-cautelar, como alguns doutrinadores chamam, que é o flagrante. É claro que eu vou sintetizar para culminar e trazer para aqui possíveis pontos que você vai ter que identificar no enunciado da questão. Identificando no enunciado da questão, aí já vai te dar um norte para dizer, ok, identifiquei, achei o assunto, já sei mais ou menos onde é que está o artigo, vou abrir lá o bonitão, o vade-mecum, ver minhas marcações, a organização que eu fiz e aí apenas, né, fundamentar porque eu já identifiquei a resposta. A ideia é essa. Palavras-chave, frases-chave são aquelas em que você precisa ficar ligado. Você pegou, leu, identificou, massa. Lê a questão novamente com calma para pegar todo o contexto dela e aí começar a responder conforme lhe for perguntado. Beleza? Então, a ideia é essa. Você tem que fazer a prova com foco, tá? Com atenção. Não é nervoso. Ah, professor, eu fico um pouco nervoso e ansioso. Troca ansiedade por raiva, né, por estar num domingo, passar 5 horas, pagar a taxa de inscrição que tu pagou, passar 5 anos estudando e ainda fazer isso, fica chateadinho, fica, né, com raivinha da banca, que aí você fica focado em querer acertar a questão, com gana, com vontade de acertar a questão, e aí você acerta. Beleza? A probabilidade aumenta, com foco. E aí vamos lá. Senhores e senhoritas, primeiro ponto. O indivíduo, e normalmente as questões, ela vai trabalhar, né, a ideia inicial de uma captura em flagrante. Ou seja, o indivíduo estava numa situação flagrancial, seja porque estava cometendo o crime, seja porque acabou de cometer, seja porque foi perseguido, seja porque há elementos capazes de conectá-lo logo após a prática do delito ao delito. Ainda há a possibilidade de um flagrante autorizado por lei, em que, no momento em que ele está sendo praticado, se autorizado, a autoridade policial ou os policiais da operação podem atrasar o momento dessa captura, atrasando o momento da captura para um momento melhor para a instrução probatória. Então a gente pode ter um flagrante, o quê? Retardado, diferido,
postergado, desde que obedeça requisitos legais. Mas normalmente se trabalha com as hipóteses de flagrante em que a questão ela vai te dar uma pista de algo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Então, um flagrante que não foi flagrante, ou seja, não havia situação flagrancial, então já te solta um alerta e aí você já grifa isso na questão, já sublinha. Uma situação que você diz, ora, mas não tem elementos aqui suficientes para identificar que há uma situação flagrancial. Se não há uma situação flagrancial, você não tem um elemento necessário que é a ideia de que alguém praticou ou está praticando um crime. Então, se não há crime, não há materialidade delitiva, não há flagrante, não há crime, não há por que haver essa captura, essa condução e essa apresentação. Há um cerceamento de liberdade, há uma ilegalidade, há que haver um relaxamento, porque a prisão ilegal ela tem que ser imediatamente relaxada. Artigo 5º da Constituição Federal. Daqui a pouco a gente entra para os meandros e detalhes. Beleza? Mas você pode dizer assim, Renato, mas a questão ela pode trazer um elemento para mim, e esse elemento que ela vai trazer, ela vai me dizer o seguinte, olha, João estava numa situação flagrancial. Ok, então a questão já sedimentou isso. Beleza, então você estabelece isso. Em que a situação em qual foi encontrada, né, o agente, a personagem da história, não há nenhum elemento que você identifique uma ilegalidade da prisão a priori. Porém, na condução e na apresentação, as formalidades que precisam ser feitas em delegacia, como comunicação aos familiares, comunicação a um advogado ou a um defensor, porque ele pode não querer constituir advogado, ou pelo menos comunicar-lhe do direito de, comunicar ao juízo. Então, as comunicações, a lavratura da nota de culpa, dentro de um prazo razoável. O CPP vai estabelecer as 24 horas para a emissão de nota de culpa, mas a conclusão do auto de prisão em flagrante delito, ele tem que ser analisado casuisticamente. Como assim, professor? Vou dar duas situações. E aí a banca, normalmente, ela vai te dar uma situação de um indivíduo ou dois envolvidos. Mas você pode enfrentar uma situação que envolva um grande grupo de vários indivíduos, né, que foram presos, capturados, uma organização criminosa. Então, você consegue lavrar e identificar, colher depoimentos de, vamos supor, 15 capturados, mas possíveis testemunhas, ainda dos condutores que realizaram a prisão, para averiguar e classificar, tomar depoimentos e concluir isso em 24 horas? Possivelmente não. Mas é razoável, dentro desse contexto, se a questão ela te integrar esse nível de informações, é porque ela está querendo te dizer, né, uma coisa diferente. Mas o padrão, e agora presta atenção, o padrão, vou repetir, mas o padrão, tá, para fins de segunda fase de exame de ordem, é trabalhar com aquilo que a gente já tem de elementar dentro do Código de Processo Penal e algumas normas especiais, como Lei de Drogas, tá? Então, a gente trabalha, né, a Lei Maria da Penha, Estatuto do Desarmamento. Aí sempre vai trabalhar situações particulares, individualizadas. E aí a gente vai para aquele flagrante clássico ou padrão. Beleza? Tranquilo. Partindo dessa premissa, tá? E aí, senhores e senhoritas, a gente parte do seguinte, né, escopo, que eu vou fazer aqui um rascunho. Vou rascunhar algumas coisas e depois eu vou mostrar aqui um material para você ficar ligado nisso. Beleza? No que, Renato? Me acompanha. Então, veja só. Se eu quero conversar com você sobre prisão, evidentemente que você, advogado ou advogada, vai ter a possibilidade de enfrentar essa prisão, porque ela pode ser a priori ilegal. Então, a prisão ilegal, ela tem que ser imediatamente relaxada. Ok. Então, a gente fala sobre relaxamento de prisão. E aí, você como advogado, você tem que identificar essa ilegalidade formal ou material. Quando eu falei do primeiro exemplo da ausência, né, de um flagrante, eu estava falando de uma ilegalidade material, em que não houve crime, não havia uma situação flagrancial propriamente dita. Se você identifica, né, por exemplo, uma formalidade prescrita
na Constituição Federal, no CPP, ou em legislação pertinente ao tema, em que não foi obedecida e, ao não ser obedecida, isso afronta uma garantia ao capturado, ao conduzido e apresentado, e pode impactar naquilo que vai culminar numa possível prisão dele, você encontra uma ilegalidade no âmbito formal, no âmbito processual, mas que precisava ser obedecida, como, por exemplo, a não comunicação ao capturado e a um advogado ou a defensoria pública para que esteja presente para a execução de um ato que havia necessidade da presença, havendo cerceamento de contraditório ou ampla defesa. Ou, se não era o momento de contraditório, já que a gente está falando da possibilidade de um atendimento em delegacia, não estou falando da audiência de custódia ainda, mas você pode identificar algo nesse gênero ou nesse âmbito. E aí, a priori, numa audiência de custódia que precisa ser realizada nas próximas 24 horas, e se não for realizado nas 24 horas, tem que apresentar uma causa plausível e justificável. Tranquilo? Beleza. Então, estamos caminhando. Ok, professor, prestei atenção no enunciado e capturei a ideia de uma possível ilegalidade. Então, se a prisão é ilegal, independente do nível de ilegalidade, você precisa requerer do relaxamento dela. E aí, senhores e senhoritas, pergunta que normalmente as pessoas fazem, e aí eu já vou dizer para você o seguinte, então presta atenção, tá? Não esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça com habeas corpus, tá? Porque o habeas corpus, remédio constitucional para enfrentamento de algumas ilegalidades, a primeira delas é na possibilidade da constrição da liberdade de alguém. Beleza, mas você sabe que não é um remédio cobrável em segunda fase. Então, não esquenta a cabeça com isso. Então, normalmente, se você tiver que enfrentar esse tipo de questão ou enunciado que trabalha uma ilegalidade desta ordem, você vai estar diante de um relaxamento de prisão. Ok? Beleza, Renato. E aí, vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Ilegalidade da prisão. Mas aí eu levantei outra bola, já que eu estou falando de prisão. Renato, a prisão ela é legal. Ok. Só que aí, havendo o requisito da audiência de custódia, § 310 caput do CPP, havendo esse requisito nas próximas 24 horas e é realizada dentro do prazo, a questão vai te trazer isso nessa que eu estou exemplificando. Aí vem a questão do seguinte, ok, pergunta e coisa para você ficar ligado. 311 do CPP. O juiz ele tem que ser provocado para a possibilidade de haver uma prisão preventiva. Ok. Se não for necessário e não haver qualquer indicativo, então não houver, melhor dizendo, nenhum indicativo de preenchimento dos requisitos do 312 e do 313 do CPP, pergunto, é necessária essa prisão? Não. Não é necessária. Mas vamos supor, hipoteticamente falando, e agora presta muita atenção no que eu vou falar, em que, não preenchendo esses requisitos, ainda assim, o juiz entende por preventivar o capturado. Aí você tem que se ligar no seguinte. Exemplo. Supondo que, presta atenção, que o magistrado ele não foi provocado. Ele decretou ex officio. Algo que ele não pode fazer. Não pode, não pode, não pode. Ok? Ele tem que ser provocado. E aí ele não foi provocado e preventivou. Essa prisão, ela é legal? Não. Então, você, para não confundir, você avalia a legalidade da prisão. Ela é ilegal? Ela tem que ser relaxada. Mas,
vamos agora trabalhar com a seguinte hipótese. Renato, a prisão ela não foi decretada ex officio. Ok. Ela não foi decretada ex officio. O juiz ele foi provocado. Ao ser provocado, haviam questões que, por exemplo, ameaça à ordem pública, e aí se tratar de ameaça à ordem pública e ameaça à ordem econômica, na questão ela tem que trazer elementos concretos, tá certo? Deste comportamento em que o indivíduo, estando solto, ou seja, o periculum in libertatis, há elementos concretos que o Ministério Público, na sua provocação, trouxe. Como, por exemplo, afirmar que João, estando liberto, já tinha provas nos autos que haviam outros crimes em andamentos. Como assim, professor? Hipoteticamente, vamos supor que ele foi preso porque ele estava assaltando um banco. E aí, neste assalto a banco, ele foi conduzido, apresentado, está rolando a audiência de custódia dele. E aí o Ministério Público pede a prisão preventiva dele porque, com a sua captura, com testemunhos de outros que foram presos, igualmente a ele, além como outros elementos concretos que foram capturados junto com eles, há provas de planos de assalto de outras unidades bancárias da mesma cidade para as datas seguintes. Então, neste caso, tornando-se uma ameaça de elementos concretos que já estava tudo arquitetado para, o Ministério Público veio pleitear a prisão preventiva. Então, trouxe-se elementos concretos para isso. Então, nesse sentido, senhores e senhoritas, a gente tem elementos que a questão precisa trazer. Se ela trouxer, aí você diz, ok, foi decretada conforme provocação e conforme a provocação preencheu-se os requisitos necessários. Beleza. Para além do 312, tem o 313. Beleza, a gente vai trabalhar com esses detalhes já já. Renato, ok. No momento em que foi solicitado a preventiva, havia esses elementos concretos que foram suficientes para o juiz acatar. Só que aí você tem agora que prestar atenção na palavrinha contemporaneidade. Então, o motivo que ensejou a prisão preventiva, no presente, naquele momento, existia. Fundamentou, tá, o pedido acatado pelo juiz. Ele acatou o pedido do MP. Massa. João foi preventivado. Só que, hipoteticamente falando, a defesa de João demonstra que o motivo que ensejou a preventiva não persiste mais. Por quê? Porque os outros membros que compunham, a empreitada ou a pretensão futura da empreitada estão presos, em que as datas, os planos, os esquemas não têm como serem configurados, em que poderia ser aplicada outra medida cautelar pessoal diversa da prisão, como, por exemplo, libera o indivíduo, ele volta para sua residência e você coloca uma tornozeleira eletrônica para monitorar os seus movimentos, além de outras restrições que o senhor pode aplicar se entender necessário. E aí, portanto, torna-se desnecessária a prisão. Então, no momento agora novo momento, você tem agora contemporaneamente a desnecessidade dessa prisão. Então, ela precisa ser revogada. E aí, volta o material na tela aí, meu diretor, por favor. Então, neste agora exemplo que eu construí, então, você pode ter o hoje fundamentado. Ok. Só que o amanhã vai demonstrar que esse motivo aqui, ele não existe mais. Então, o motivo existe aqui, check. O motivo aqui existe? Não. Então, amanhã eu posso requerer a revogação dessa prisão preventiva. E, normalmente, você, como advogado, você pode requerer o alvará de soltura, certo? Do mesmo jeito que aqui, no relaxamento. E aí, você pede
a soltura para a garantia da liberdade. E subsidiariamente, você já diz, se entender impertinente, né, a liberdade sem restrições que imponha subsidiariamente medidas cautelares diversas da prisão, aquelas previstas no artigo 319 no CPP. Então, sua cabecinha ela tem que raciocinar dessa forma. Beleza? Tranquilo? Então, estabelecido esses pontos, vamos agora conversar sobre outros aqui que você precisa ficar ligado também, tá? Então, eu vou apagar aqui inicialmente para a gente fazer. Aqui eu vou fazer 2 linhas, tá? E vou começar a construir um outro raciocínio para vocês. E aí, cá comigo, tá? Joga o material em mim, meu editor, por gentileza. Joga para mim, por favor. Beleza. E aí, veja, o seguinte 2 pontos, tá? Relaxamento de prisão, medida que ela exige o imediato fim da prisão ilegal. Ok. Tutela de urgência para a liberdade de alguém. Artigo 5º, inciso 65, toda prisão ilegal ela tem que ser imediatamente relaxada. Então, artigo 5º, inciso LXV 65, beleza? Beleza. Para além disso, aí você pode ter algumas outras ilegalidades que no próprio artigo 5º você já usa como parâmetro da Constituição para ter nas suas anotações, para que caso você identifique isso na prova, você já sabe onde ir e já sabe o que é que vai escrever. Beleza? Tranquilo. No Código de Processo Penal, quando você pega do 301, você começa lá o flagrante, aí você começa a identificar o caminho do flagrante e a consequência do que, na sequência, o que você precisa prestar atenção. Então, é mais ou menos assim. O indivíduo foi capturado. A captura foi legal? O procedimento durante a captura foi legal? Será que não houve abuso de autoridade? Será que não houve tortura? Será que havia materialidade delitiva? Será que havia elementos mínimos para que apontasse que João fosse o possível autor desse delito para o qual, né, ensejou a sua captura, condução e apresentação? No caminho, tá? No meio do caminho, você tem que se preocupar. Artigos 304, artigo 306, de onde, professor? Do CPP, as comunicações, a nota de culpa e o encaminhamento para a audiência de custódia. Aí você já vai para o 310. E aí, no 310, você tem 2 possibilidades no frigir dos ovos. Quais são as 2 possibilidades? Ou prende efetivamente ou solta. Você tem o flagrante, quando captura, condução e apresentação. Ok. Aí, levado ao juiz, ele vai analisar a legalidade desse flagrante. Ao analisar, ele tem 2 opções. Ou ele prende ou ele solta. Se ele foi provocado, ele analisa os elementos para saber se mantém preso, já que ele já está preso, já que ele está com a sua liberdade cerceada. Ou se ele solta e dizer, olha, João, haverá, em breve, uma possível denúncia contra o senhor. Havendo uma denúncia, eu estou dizendo que o senhor, por enquanto, responderá a essa ação penal em liberdade. Beleza? Tranquilo? Novo de loja. Então, vá lá. É a tal da liberdade provisória. 321 e artigos seguintes do CPP, em que eu posso ter uma contramedida, que eu posso conceder a liberdade provisória, mas estabelecer para você algumas condições? Posso. Qual é a condição mais conveniente? E aí presta atenção. Professor, eu já estou prestando atenção. Mais ainda, tá?
A contracautela mais conveniente dentro da liberdade provisória, como é vista ou interpretada ou falada ou conceituada por alguns doutrinadores, né, chamada de contracautela, a liberdade provisória ela pode ser cedida, né, primeiro, não reconhecida a possibilidade de um cerceamento da liberdade cautelar de alguém, eu autorizo ele responder o processo em liberdade. Mas aí eu estabeleço uma contramedida dentro dela, que é a possibilidade de querer de você uma fiança. Que aí é uma obrigação de natureza pecuniária, em que a prestação da fiança ela é conveniente. Por que ela é conveniente? Porque se você consegue cumprir do jeito que foi exigida, levando em consideração a sua situação econômica, quem? João, dentro do meu exemplo. Levando em consideração as circunstâncias e a condição econômica de João, né, o delegado de polícia, ele pode, né, passou da alçada dele, magistrado. O magistrado, ele tem que estabelecer uma fiança que seja factível João entregar esse valor. Porque do que adianta estabelecer uma fiança que já se sabe que não poderá ser cumprida? Aí eu estou ensejando uma possibilidade de quebra para poder jogar outra medida depois. Mas vamos lá. Caminha comigo. Joga o material aqui em tela, por gentileza, meu patrão, que tem aqui alguns tópicos, tá certo? Para eu conversar com vocês. E aí deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você enxergar melhor, beleza? Beleza. E aí vamos lá. Senhores e senhoritas. Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver a cozinha que eu vou usar. Vermelhinho mesmo, tá de boa. Joia. Então, alguns pontos e tópicos que eu trouxe para vossas excelências. Então, primeiro deles é, professor, eu começar o fundamento da minha questão pela Constituição, show de bola. Beleza, ponto de partida, carta magna. Depois você vai para a legislação ordinária. Beleza também. E aí vamos lá. Artigo 5º, inciso 65, já tinha dito para vocês. Tranquilo. Outros que estão aqui juntinhos, tá? Então, pertinho, você vai ter a exigência de ordem escrita e fundamentada. Se o juízo for absolutamente incompetente e não houve mandado de prisão, ela é ilegal. Comunicação imediata e direitos do preso, presentes aqui, tá? No 62 e no 63. O devido processo legal, né? Possibilidade de liberdade provisória. Então, são dispositivos que deixa aí, nesse resumo, para você, já o caminho para você ficar ligado e, havendo qualquer indicativo desse na questão, você já usa um deles. Tranquilo? Professor, vamos supor que no gabarito tenha lá o artigo 5º, inciso 65 foi usado, e eu coloquei também o inciso 63 porque havia uma ilegalidade formal pela não comunicação à família do preso, do capturado. Ok. Mas aí eu também coloquei a não obediência ao devido processo legal, mas essa fase inicial eu não tinha um processo ainda. Eu pequei pelo excesso. Beleza, ponto, você não perde. Ok? Se você colocou aquilo que a questão queria e colocou a mais, que era o que ela não queria, a que não queria vai ser ignorado. O que eu queria tá lá, beleza, você pontua. Tranquilo? Isso é pergunta muito comum aqui pra gente antes, durante e após a prova. Certo? Mas aí vamos lá. Caminhando. Como eu já tinha alertado para vocês, né, o âmbito de escopo do que está dentro dos artigos que normalmente esse assunto abraça. Eu trouxe aqui para vocês, tá, algumas possibilidades, tá, de algumas súmulas e, no meu sentir, tá, aquilo que elas podem ou não, certo? Trazer ou uma questão pedir e você usar em razão do conteúdo e da idade da súmula, tá? Porque tem algumas que ainda estão previstas, mas embora previstas não estão sendo utilizadas. Já estão lá, antigas, desatualizadas, mas que não foram suprimidas, ok? Beleza. Joga aí o material na tela, meu diretor, por favor. Vê só, já disse e vou repetir, tá? Com quem, Renato? Não esquenta a cabeça com HC. Beleza? Como assim, Renato? Você sabe que o relaxamento de prisão é a identificação e o que você pede. Massa.
Habeas corpus pode ser o meio pelo qual você pode pedir esse relaxamento. Mas só que você pode enfrentar de maneiras diferentes e juízos diferentes. Minha preocupação aqui é com relaxamento e prisão. Como o habeas corpus é um assunto muito delicado para fins de segunda fase de exame de ordem, vou dizer e vou repetir, não esquenta a cabeça com HC. Tá? Porque normalmente, nesses sei lá quantos anos já fazem de exame de ordem, tá? Você tem peça privativa de advogado, peça exclusiva de advogado. E você sabe que o habeas corpus é um remédio constitucional que qualquer pessoa pode usar em favor próprio ou de terceiro. E quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa, certo? Não precisa ser advogado. Inclusive para ajudar alguém. Beleza? Tranquilo? Então, a banca ela fica dentro do universo de atividade privativa de advogado. Por isso que eu estou colocando aqui, não esquenta a cabeça com HC. Massa? Mas aí vamos lá. Dando continuidade. Súmula 697 do STF. Proibição de liberdade provisória nos crimes hediondos. Regime antigo, não veda o relaxamento da prisão ilegal. Súmula antiga, porque esse assunto ele já é prego batido, ponta virada. Tá certo? Não vislumbro possibilidade de cobrança em prova, ou daí você usar isso para fundamentar alguma coisa. Certo? Então, por enquanto, não esquenta a cabeça com isso. Mas aí vamos lá. Súmula 524. 524, que vai tratar do assunto inquérito policial e a possibilidade de restaurar, exumar esse inquérito policial havendo novas provas. Havendo novas provas, você teria a possibilidade de ter um ressurgimento de uma investigação que ameace a liberdade de alguém, você querer usar um HC para trancar, aí de novo, mais provável no HC. E sobre HC, mesma observação. Agora, a súmula 145, que está aqui na tela para você, ela é bem possível, que fala do crime impossível, do flagrante preparado. É aquela arapuca montada para pegar o indivíduo que torna o crime impossível. Então, exemplo que posso dar para vocês é: João está querendo, numa sexta-feira, usar drogas. Só que João não está de fato querendo usar drogas porque João é um policial. E aí, João, como policial, o que é que João quer? Ele se disfarça, se descaracteriza e vai comprar de Roberto a droga que ele quer. E aí, nesse caso, Roberto é traficante, conhecido numa determinada localidade. Então, nesse caso, João já investiga Roberto há um bom tempo. E aí, por elementos investigativos, ele já percebendo e identificando como é o modus operandi de Roberto, ele vai lá e se apresenta como usuário e quer comprar drogas. Só que aí, né, neste caso, Roberto diz para João: ó, João, hoje eu estou sem absolutamente nada. Vendi tudo ontem. Fiz uma promoção aí de Black Friday e acabou. Aí João diz assim para Roberto: Beto, faz o seguinte, consegue para mim, que tu tem os contatos. Então tu consegue rapidinho, vai lá, pega um pouco para mim e eu te pago o dobro do que tu vende. Então se tu pende, sei lá, R$100, eu te pago 200. Ele: meu irmão, aí tu me quebra porque eu não tenho como conseguir, eu não tenho nada, né? Deixa isso para lá, outro dia, outro momento, né? Você vem aqui. Aí João vai lá e diz: consiga com alguém, meu velho. Faça o seguinte, eu lhe pago o dobro mais metade. Então, se você cobrava 100, eu pago 250. Aí, Roberto, ele vai adquirir para poder vender. Quando ele vai fazer a venda, aí João anuncia o flagrante. Flagrante preparado, artigo 145. Aí, nesse caso, vejo a possibilidade de você ter esse assunto. Tranquilo? Beleza. Súmula vinculante número 11, que já está em tela aí para você. Então, o uso de algemas, né, só em caso de resistência, fundado receio de fuga, ou risco à integridade, né, física, né, ou à vida, né, dos envolvidos, né, com a devida justificativa, com concretos elementos, aí eu utilizo a algema no capturado, no preso, naquele que, por exemplo, vai para uma audiência
Porém, contudo, entretanto, todavia, senhores e senhoritas, vejam que você, para falar de um relaxamento, né, para que contamine atos, para que gere abuso de legalidade, a questão ela tem que trazer a historinha, né, e na historinha ressaltar, né, algo pelo uso ou a utilização indevida. Como normalmente um flagrante há o risco na prática de fuga, né, de resistência, né, e etc., aí há uma legalidade plena. Acho fraquíssima a possibilidade de utilização, por isso que coloquei aqui no material apenas é possível. Mas a questão teria que trazer elementos muito bem estruturados e conversados para que não gere dúvida inequívoca dessa possível ilegalidade. Havendo, você sabe qual é a súmula já. Tranquilo? Mas é possível, porém acho fraca a possibilidade de cobrança. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Deixa eu ver mais aqui, vamos avançar. STJ tem duas súmulas aqui, antigas, em desuso, deixa-las quietas no cantinho delas. Trouxe pela pertinência temática, tá? Mas vamos lá. Súmula 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Não tem diretamente a ver com a aplicação, mas pode fundamentar, né, uma questão, dizer assim para você, em que, baseado em inquéritos que João responde concomitantemente a essa prisão, o juiz identificou, né, por causa disso, né, elementos que possam configurar uma ameaça à ordem pública, o seu estado de liberdade, portanto, decreta, né, a sua prisão. Então, veja, inquéritos em andamento, tá, são investigações ainda. Inquéritos e investigações em andamento não pode ser utilizado a priori. É um argumento? É. Só que aí eu vou fazer uma observação agora para vocês. E aí preste atenção. Material na tela, meu diretor, por favor. Não vislumbro a necessidade de utilização dessa súmula em prova, uma vez que já há, senhores e senhoritas, entendimento que para fins de fase procedimental inicial, pode ter argumento necessário que culmine em elementos concretos para aquele critério da ordem pública ou ordem econômica, do perigo de liberdade desse indivíduo. E caracterizar, sim, porque a gente está numa fase ainda procedimental, de investigação, ok? Não estou falando de pena, não estou falando, no caso, de uma sentença penal condenatória. Então, não vislumbro um link para você usar aqui. Então, por enquanto, deixe isso aqui do mesmo jeito que as outras, repousando no lugarzinho delas. Agora, essa aqui, eu já mencionei o assunto. E agora, estou dizendo para você quem é ela. Súmula 676. Nesse caso, possível. Não é mais possível de ofício decretar ou converter prisão em flagrante em preventiva. Então, nesse caso, senhores e senhoritas, se o assunto aparecer para você e você quiser usar essa súmula, ela não só é pertinente, como ela é atual, ok? Então, essa aqui sim merece a sua atenção. Tranquilo? Bom, vamos lá. Pontos em que a gente já conversou aqui exemplificando. Primeiro ponto. Prisão sem ordem escrita e fundamentada do juiz, salvo flagrante ou por autoridade incompetente. Então, a questão ela tem que colocar numa situação que isso aqui, feito um pop-up, uma janela indesejada, esse pop-up ele brote na tua mente. E, opa, alerta. Né? Então, nesse caso, eu tenho aqui algo que eu preciso ficar ligado. Flagrante fora das hipóteses legais do artigo 302, que foi o início do nosso bate-papo. Então, flagrante forjado, né? Flagrante preparado. Forjado é pior do que o preparado. Preparado é arapuca. E o forjado é aquele que não existiria em qualquer circunstância. Exemplo, o indivíduo é parado numa blitz. E aí, o policial é cismado com o indivíduo que está no carro. Por que ele é cismado? Porque ele acha que esse indivíduo que está no carro, tá, ele comete adultério com a esposa do policial. Ele está desconfiado que é o cara que saiu com a esposa dele. Aí ele vai lá e joga um cabrito no banco do carro. O que é um cabrito, professor? Seria um bode? Não. Ele coloca lá uma arma com a numeração suprimida, raspada ou adulterada,
tá certo? Para realizar um flagrante. Mas esse indivíduo diz, olha, o senhor tem porte de arma? Não tenho, sua arma, inclusive, além do senhor não ter porte, tá? O senhor está com a arma aí com a numeração suprimida, raspada ou alterada? Tá? Então, nesse caso, doutor, se ligue. Tá? Flagrantezinho, vamos lá para a delegacia. Então, criou uma situação que jamais existiria. Flagrante forjado, ok? Beleza. Mandado de prisão com vício formal, falta de fundamentação, identificação do réu, competência. Tá? Então, de novo, a questão ela tem que identificar que o juízo que emanou o mandado de prisão não conseguiu fundamentar com elementos passíveis que ensejasse a prisão de João, que não tinha elementos adequados para a identificação, tinha apenas um pseudônimo e não tinha elementos complementares, o prazo, a competência, tá? Aí a gente, de novo, tem pontos aqui para você ficar ligado, beleza? Beleza. Para além disso, ilegalidade na formalização, na lavratura do APFD, do auto de prisão em flagrante delito, tá? Vícios essenciais, né? Ausência de comunicação imediata ao juiz, o MP, a defensoria, já falei isso algumas vezes, falta da nota de culpa em 24 horas, ausência de oitiva de testemunhas disponíveis, falta de assinatura e qualificação do réu, ausência de descrição do fato. Então, são elementos que você pode identificar. Que, de novo, na questão, ele joga palavras em que o delegado não fez isso no prazo, ou o delegado fez isso de tal forma, e aí ele vai te jogar um prazo, ele vai te dar um elemento que fica muito característico de você identificar, certo? Beleza. Caminhando. Não apresentação e audiência de custódia no prazo razoável, em regra 24 horas, sem justificativa idônea. Então, porque pode ter uma justificativa idônea, né? Não creio, repetindo, não creio que vai cair desta forma, mas caso apresente uma questão mais ou menos assim, você pega o feeling e você desenvolve. Como assim, Renato? Dar-te aí um exemplo agora. O indivíduo foi capturado numa cidade ribeirinha lá do Amazonas. O transporte dele até a delegacia, para a posterior cidade onde havia a comarca, para na comarca o juízo realizar a audiência de custódia, durou mais de 24 horas esse traslado. Então, neste caso, você pode se argumentar, Renato, mas essa audiência de custódia ela não poderia ser feita online, se na delegacia tivesse como ser transmitido e desde que ele estivesse acompanhado do seu defensor e lá do juízo, Ministério Público e juiz fizesse a audiência de custódia remotamente, poderia. Mas nesse caso, vamos hipoteticamente dizer que o traslado, a questão está te dizendo, o indivíduo foi capturado numa comunidade ribeirinha. A delegacia ficava próxima, porém o juiz ou comarca ficava a uma distância que durou mais de um prazo de 24 horas para levá-lo até lá. A audiência não foi realizada remotamente por não haver equipamentos e transmissão de internet capaz de ter qualidade para haver uma boa comunicação, seja por áudio e vídeo, né? Que para, por exemplo, verificar a integridade física do apenado. Então, sendo, portanto, necessário o transporte de João, que durou, vamos supor, 36 horas. Nesse caso, você tem uma justificativa idônea para que a audiência de custódia de João passasse das 24 horas. Aí, neste caso, por enquanto, não há ilegalidade. Entendeu? Há uma justificativa plausível. Joia? Pois bem, material na tela. E aí, tem que se ligar, pois, tá? Se houver, né, não houver justificativa idônea, aí você tem que verificar, né, se há a possibilidade de um abuso de autoridade, tá? E aí, 13.869 de 2019, começa os tipos penais lá do artigo 9º, certo? Então, a constrição da liberdade de maneira ilegal já suscitaria um abuso de autoridade, tá? Ilegalidade na manutenção da custódia, conversão automática do flagrante em preventiva sem fundamentação concreta. Então, tá? Tanto o 312 e os requisitos. Quais são os requisitos, Renato? Ordem econômica, ameaça à ordem pública, ameaça à ordem econômica.
Que a ordem econômica é derivada, está dentro do contexto de ordem pública, mas o legislador quis colocar esse item também. Tá? Um risco à rigidez da instrução criminal, ou seja, né, o indivíduo solto ele ameaçaria testemunhas, dispersaria provas, comprometeria o acervo probatório, ou ainda, né, frustraria o cumprimento da lei penal. Né? Então, sabendo que, por exemplo, há elementos que demonstram, por A mais B, que ele quer empregar fuga. Né? Já tirou um passaporte, já se esquematizou e aí quer fugar, quer cair fora do país, hipoteticamente falando. Mas a questão ela tem que te trazer essa historinha, certo? Beleza. Manutenção de prisão temporária preventiva sem requisitos. E aí não citei a temporária, porque a temporária ela pode aparecer em prova, professor? Pode aparecer em prova. Tá? Só que hoje a prisão temporária, da Lei 7.960 de 89, para além dos requisitos, né, em que você vai encontrar na própria lei, tá? E fique muito tranquilo, porque é só abrir a lei que você vai ter lá 3 incisos, logo no primeiro dispositivo, que aí você pode ter um ou 2 aliado ao 3, que o 3 é um rol de delitos, tá? 1 ou 2 são os motivos, certo? O prazo aqui é mais curtinho, são 5, mais 5 se necessário, né? Renovação. 30 mais 30, também mesmo requisito, mas aqui se eu estiver falando de crime hediondo. Ok. Só que a lei aqui, hoje ela é balizada pelos motivos que ensejam a preventiva. Então eu tenho que, para além dos requisitos desta lei, associar os requisitos da preventiva. Então acaba sendo algo que para fins pragmáticos, preferível pedir a preventiva do que a temporária, mas pode ser que apareça na prova para você. O que importa dizer é o seguinte: a manutenção se tornou desnecessária. E aí, neste caso, né, não há um motivo que enseje. Não havendo um motivo que enseje, aí você pode dizer o seguinte: ok, foi pedida a revogação da medida e o juiz deliberadamente não quis acatá-la, ou não liberou quando devia. Nesse caso, você tem um abuso de autoridade e uma prisão ilegal que precisa ser imediatamente relaxada. Entendeu? A possibilidade aí do que a questão ela poderia trabalhar com vocês. Então, estou explicando e soltando exemplos para que vocês se liguem, ok? Vamos lá. Excesso de prazo irrazoável, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Tá? Cumprimento de pena ou prisão cautelar com base em decisão posteriormente revogada, prescrita ou em unificação mal calculada. Isso aqui seria um nível mais hard, tá? E aí eu não aposto muito em algo que vá nesse nível com vocês, mas está aqui para vocês. Descumprimento de medidas alternativas impostas sem observância do contraditório e ampla defesa, quando usadas para o reencarceramento ilegal. Tá? Vamos lá. Ilegalidade por violação de direitos fundamentais. E aí fica mais evidente. Pode ser que caia alguma questão assim, professor? Pode ser que caia. Não descarto em demonstrar que houve algum tipo de maltrato, tortura, condições degradantes, tá? Ou algo do tipo, certo? Falta de comunicação imediata, como a gente já falou, ausência de informações sobre os seus direitos, tá? Esses pontos aqui também já conversamos com eles sobre vocês, então não vou me repetir, tá? Um que é factível, certo? Esse aqui, que é não respeitar a inviolabilidade do domicílio conforme a Constituição Federal, tá? Então, é factível uma historinha nesse sentido, tá? Então, fora do período razoável, ou seja, no período noturno, ele não precisa citar horário, basta dizer que é no período noturno. Aí, no período noturno, hipoteticamente falando, tá? Você teria aí um ingresso sem autorização do proprietário da casa. Então, você teria aí uma ilegalidade, tranquilo? Então, acho possível, é um tema batido, professor? Mas não acho impossível cair. Então, há uma probabilidade, certo? Diferença de relação com outras providências. Relaxamento versus liberdade provisória. Relaxamento, reconhece ilegalidade. Liberdade provisória, a prisão é legal, porém substituída por medidas alternativas, com ou sem fiança. Já falamos sobre isso. Relaxamento versus revogação. Revoga-se
quando cessam-se os motivos. A prisão era legal, mas só que o motivo que ensejou a prisão deixou de existir. Então aí eu revogo. Relaxa-se quando a prisão é ilegal, desde a origem ou por vício formal ou material. Também já falamos sobre isso. Tá? Relaxamento e nulidade processual. Aí nesse caso o relaxamento atinge a custódia. Nulidades atingem o processo, atos probatórios, né, e formalidades durante o processo, certo? Sem necessariamente culminar a liberdade do réu. Relaxamento e habeas corpus, e aí já falei isso para vocês, tá? Via HC, você pode requerer a restauração da liberdade, tá? Mas, de novo, não esquenta a cabeça com HC, certo? E aí vamos lá. Pode ser determinado de ofício pelo juiz, certo? Um controle de auto de prisão em flagrante, artigo 310, inciso 1 do CPP, a requerimento da defesa, petição simples nos autos, pedido na audiência de custódia, também comum, tá? Coloquei aqui e olha a observação, certo? Então, beleza. Né? Prazos e ritos, urgência máxima, imediatamente, né? Então, normalmente, tá? Pedido, confere, data do ato, data da prática, data da provocação, vai ser na audiência de custódia. Se vai ser na audiência de custódia, então, na audiência de custódia, você já faz o pedido de relaxamento de prisão, certo? Necessidade de comunicação às autoridades, expedição imediata de alvará de soltura, salvo outra ordem legal que mantenha custódia, tá? Mas, se você vai confeccionar um pedido de relaxamento de prisão, então, quando você fundamenta juridicamente, tá? Então, houve, cabimento do relaxamento, beleza. Então, vamos supor que fosse a peça. Endereçamento ao juízo, certo? Qualificação, com os dados que a questão te der, não inventa, tá? E aí, neste caso, você vem ingressar com o relaxamento de prisão, com fulcro, artigo 5º, inciso 65 e 310, inciso 1 do CPP. O fundamento legal está aí. Informar qual é a ilegalidade, passado qual é a ilegalidade, você vem para o pedido. Pedido base, alvará de soltura. Com um alvará de soltura, tá certo? Aí, esse é o pedido principal. Mas sem qualquer imposição ou restrição, porque a prisão está sendo relaxada. O foco, basicamente, é esse, certo? Beleza. Bom, que aí entra no ponto que está agora em tela para você. Efeito principal, soltura imediata, alvará de soltura, cessação de custódia. Não impede o prosseguimento da investigação criminal? Não, não impede. Certo? Salvo se a ilegalidade contaminar a prova de modo insuperável. Exemplo. Ele foi preso porque confessou a prática de um crime. Confessou sob tortura. Confissão inválida. E você sabe que confissão não é elemento suficiente para dar seguimento a absolutamente nada, bem como para uma condenação. Tá? Então, senhores e senhoritas, né, se liguem nisso. Então, se foi com base na tortura que tudo caminhou, então, para além da prova obtida de maneira ilegal, as outras foram obtidas a partir dela, então você tem aí, né, o fruto partiu da árvore envenenada, os frutos também estão. Certo? Beleza. Bom, vamos lá. E aí, nesse caso, tá, para além, né, de um alvará de soltura, vamos supor que houve um abuso de autoridade. Você pode pedir a comunicação para a responsabilização dos agentes de abuso de autoridade e a apuração do respectivo delito, se for o caso. Tá? E aqui tem os fundamentos jurídicos que a gente já apontou no começo do argumento. Tá? E, evidentemente, que você pode colocar aqui também, né, a depender do tipo de assunto. Beleza? Beleza. Vamos lá. Aqui é reforço, certo? E aí eu vou passar para a revogação da preventiva. Beleza? Beleza. Bom, vamos lá. O seguinte é 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Se há uma ilegalidade, que é o primeiro ponto que está em tela para você. Se há uma ilegalidade, a prisão ela tem que ser relaxada. Beleza. Mesmo que a prisão ela tenha nascido de maneira legal, porém, se há alguma ilegalidade por sua ou durante a sua execução, então, neste caso, ela tem que ser relaxada. Beleza. Se não é o caso, e aí, preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Se a prisão ela se torna
desnecessária, aí você está falando de revogação. Ela não é ilegal, ela é desnecessária. Então, é aquela ideia, certo? Qual a ideia, Renato? Momento de partida, 0. Ela era legal. Ok. Num dado momento, tá? Continua legal. Porém, o motivo aqui que a ensejou, aqui deixou de existir. Nesse caso, ela se torna desnecessária. O que é que você faz? Você pede a revogação. O raciocínio é esse, certo? Então, artigo 312 e 313, tá? Não esquecendo que o 311, tá, do CPP vai dizer que o juiz precisa ser provocado. Súmula 676, STJ, já nos disse também o reforço da ideia. Tranquilo? Beleza. Estabelecido isso, senhores e senhoritas, vamos lá. Garantia da ordem pública. Então, ele está ou tem elementos concretos. Por quê? O que é que comumente você vai ver em prova? Caso apareça. O que, Renato, que comumente pode aparecer? Uma fundamentação abstrata. Então, olha aí para o 312 que está em tela para você, que está o resumo dele, evidentemente. Tá? Uma fundamentação abstrata. Além de uma fundamentação abstrata, tá? Você pode encontrar o que é comum. O juiz decretou a prisão preventiva por clamor social e pelo perigo do crime, pela periculosidade da conduta praticada. Então, o João está sendo acusado de feminicídio com requintes de crueldade. Por causa disso, porque o juiz teve acesso ao laudo tanatoscópico e, ao analisar, né, como foi a morte, decidiu, né, fundamentar pelo perigo, pela prática, pela hediondez da conduta, única e exclusivamente. Mas aí, você tem elementos concretos? Porque vamos supor que João, ele praticou esse delito, né, de que forma? Ele o fez porque reagiu, né, motivado aí por injusta provocação da vítima. Né? Ele foi provocado por, não estou dizendo que justifica, né, o comportamento dele, mas aí, ao ser provocado, porque numa determinada situação ele reagiu violentamente. Mas o indivíduo com bons antecedentes, nunca cometeu qualquer crime, é réu primário, trabalhador, endereço fixo. E pessoas, se você for conversar, vão ter pelo menos o que a gente chama de testemunho de caráter, ou testemunho de beatificação, né? Vão ter elementos diversos a respeito dele e falar bem dele. E que muitos vão estar surpresos com esse tipo de comportamento dele. E aí, neste caso, é um indivíduo que cometeria outros crimes de igual ordem ou natureza? Há elementos concretos para tal? Para dizer que ele ameaça a ordem pública? Não. A ordem econômica? Não. Conveniência da instrução. Ele se apresentou aos atos e se comprometeu a se apresentar aos próximos. Então, não está tendo contato com qualquer testemunha, tá certo? E está sendo devidamente orientado por seu advogado e está aguardando o seu julgamento. Ok. Né? A aplicação da lei penal. Está, de alguma forma, ou há elementos que sustentam em que ele tem indicativos de querer não obedecer à lei caso seja condenado? Ou seja, ele está, de alguma forma, se estruturando para fugir? Não. Tá? Então, nesse caso, senhores e senhoritas, não há motivo, a priori, né, de maneira abstrata, né, a decretação dessa preventiva. Certo? Para além disso, você tem que se ligar nos requisitos do 313, que vai exigir crimes com pena máxima superior a 4 anos, tá? Reincidência, violência doméstica e descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriores. Tá? Então, senhores e senhoritas, quando a gente trabalha, né, com essas hipóteses, a gente tem que se preocupar especificamente, tá, com esse ponto de partida. Beleza. Para além disso, como eu gosto de pecar, né, pelo excesso e não pela falta, e aí prestem atenção. O 282, ele
pauta, basicamente, né, tudo que a gente precisa quando a gente conversa sobre prisões. Beleza. E aí, vamos lá. Você tem uma reprodução do 282 nos artigos seguintes. É por isso que eu trouxe aqui a necessidade de observar, tá, a possibilidade de utilização de medida menos restritiva. 282. Ok. E, nesse caso, você sempre vai buscar alternativas no 319. Em que lá no 319, senhores e senhoritas, você, ao encontrar, né, medidas cautelares diversas da prisão, você vai recomendar a aplicação delas. Beleza? Tranquilo. E aí, vamos lá. Se o indivíduo está preso preventivamente, aí, de novo, você tem que se ligar, e eu deixei aqui, a contemporaneidade e a proporcionalidade da medida. Então, se ligue, o motivo que a ensejou ainda permanece e, neste caso, será que era a medida necessária a ser imposta ou havia outra que eu poderia utilizar? Ok? Beleza. Vamos lá. É aqui. Para além disso, artigo 316. A autoridade poderá revogar a preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista. O juiz deverá reavaliar a necessidade de prisão. Aí preste atenção nisso aqui. Vamos supor que a questão traga para você, tá, a seguinte ideia. Qual a ideia, Renato? Que 92 dias após a prisão de um determinado indivíduo, ele foi libertado automaticamente, ou que você deveria pedir o relaxamento pela ilegalidade da prisão. Aí você debreia e vai devagar. Por que eu tenho que debrear e ir devagar, Renato? Porque é o seguinte, está aqui em tela para você, essas duas ADIs, em que o STF, ele olhou para isso aqui e disse o seguinte, olha, isso aqui não é critério automático. Então, tem que ser verificado no caso concreto e o juiz ele precisa ser instado sobre, provocado sobre, certo? Então, senhores e senhoritas, vocês têm que se ligar nisso, beleza? Beleza. E aí, vamos lá. Pontos que já batemos, vamos reforçar para a gente avançar. A ausência superveniente dos requisitos do 312. Então, risco à ordem pública, encerramento de instrução afasta o risco à colheita de prova, fixação de residência, emprego, né, fixo ou outros laços que você pode usar como argumento para que se torne desnecessária, a falta de contemporaneidade do periculum libertatis, decisões antigas. E aí, vou te dar um exemplo, hipoteticamente. Vamos lá. Ana está sendo investigada por crimes de natureza fraudulenta. Por exemplo, estelionato ou outros crimes de ordem financeira. Mas crimes praticados há 3 anos. E aí o Ministério Público provocou um juízo requerendo uma preventiva, com base nisso aqui, dizendo que ela é uma ameaça à ordem econômica. Pergunto-lhes, ela é uma ameaça à ordem econômica? Sim ou não? Não.
Então, tem que se ligar nesse requisito. Falta de contemporaneidade. Fundamentação idônea e genérica. Então, senhores e senhoritas, CPP. E aí, joga para mim, meu diretor, por favor, só para eu poder achar aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Joga o material na tela. Valeu. Tá aí para você o CPP. E aí eu vou aumentar um pouquinho. A decisão que decretar a prisão preventiva, substituir ou denegar, ela tem que ser sempre motivada e fundamentada. Tá indo 315 em tela para você. Beleza? Beleza. E aí, veja, não se considera fundamentada. Esse parágrafo 2º, você tem que guardar ele no coração. Vou repetir. Esse parágrafo 2º, você tem que guardar ele no coração, porque ele vai dizer exatamente quando é que não se considera a decisão devidamente fundamentada. Beleza? Então, tem que guardar no coração, professor. Tem que guardar no coração. Tranquilo? Tranquilo. Então, senhores e senhoritas, prestem atenção nisso, por favor. Massa? Beleza. Respira, tira a força de onde você não tem, continua. Vamos lá. Bom, vamos dar continuidade. Deixa eu ver, é para cá, deixa eu ver, não, quero voltar para minhas observações. Beleza. Então, vamos lá. Material na tela, beleza, meu diretor, valeu. Então, nesse caso, se liga, e eu vou deixar anotado aqui. 315, parágrafo 2º. Tranquilo? Beleza. Então, fundamentação genérica não rola. Excesso de prazo na formação da culpa, né? Sem culpa da defesa, né? À luz da razoabilidade e complexidade do feito, né? A razoável duração do processo, a razoável duração da medida. Por exemplo, eu já tive casos, e aí eu vou falar de um exemplo prático, tá? Eu vou falar de um exemplo prático, que pode ser que eu queira colocar, FGV, queira colocar isso em prova. Hipoteticamente falando, tá? Eu vou pegar dados similares, não vou usar tal qual, eu vou dar uma exagerada, certo? Um indivíduo que ele esteja preso preventivamente há 5 anos, sem que o seu julgamento tenha ocorrido ainda. E aí? Conta para mim. Então, nesse caso, senhores e senhoritas, certo? Você tem um excesso de prazo. Nesse excesso de prazo, você pode identificar, tá certo? Uma desnecessidade da medida ou, no excesso de prazo, como a gente já falou, você pode querer usar a revogação quando, na verdade, essa prisão ela pode ser caracterizada como ilegal e ser relaxada, certo? Mas depende de como a questão vai cantar isso para você, ok? Bom, vamos lá. Dito isto, vamos ver aqui uma coisa, se dos pontos eu não esqueci nada, para a gente, antes de passar para queixa-crime, que é outro ponto que eu quero conversar com vocês. Eu acho que não. Relaxamento já foi. Revogação. Tá? Súmula. É isso mesmo. Beleza. Bom, vamos falar de queixa-crime. Mas antes de falar de queixa-crime, joga aí o material na tela, vamos pegar aqui. Eu trouxe 2 questões para vocês, em que dessas questões eu poderia criar 3. Como assim, Renato? Eu poderia desmembrar em outras. Mas eu consegui aglutinar pontos aqui para soltar alertas em você, para você ficar ligado, para você ir para a prova ninja e aí, epa, FGV, aqui não, eu passo, beleza? Então vamos lá. Um agente de polícia, e veja, eu exagerei propositadamente para te pegar palavras e você pode desmembrar isso aqui em palavras ou frases chaves que normalmente elas afloram. Aí eu trouxe várias dentro do mesmo contexto para você se ligar. Um agente da polícia militar efetua a prisão de João em flagrante pela suposta prática de furto simples. Por volta das 10 horas
né, em uma força-tarefa, em uma terça-feira. Olha, eu pensando em força-tarefa, já estava pensando em outra questão. Mas vamos lá. Em uma terça-feira. João é conduzido à delegacia às 12 horas, mas o auto de prisão em flagrante delito é lavrado às 22 horas. Então veja. A prisão em flagrante pela suposta prática de furto. 10 horas de uma terça-feira. Ele é conduzido à delegacia às 12. Aí, primeiro questionamento que você já tem que se fazer. Das 10 horas ao meio-dia, 2 horas. Ficaram fazendo o que com o João? Passeando no parque? Beleza. Ponto 1. Perdão pela tossida aí. Vamos lá. Mas aí, né, chegou a delegacia meio-dia, o APFD só foi lavrado às 22 horas do mesmo dia, sem justificativa para a demora. Ok. Cuidado com o canto da sereia. O que é o canto da sereia, Renato? Então, a emissão da nota de culpa e a conclusão, você sabe que tem até 24 horas. Beleza. O Ministério Público se manifesta pela conversão da prisão preventiva no dia seguinte, sem apontar elementos concretos de contemporaneidade e necessidade. Olha aí. A questão, quando ela quer, ela joga elementos para você, para que elas sobressaltem e você identifique. O juiz, então, converte a prisão em preventiva, limitando-se a repetir os termos do artigo 312, sem indicar fatos específicos do caso, e não realiza audiência de custódia, sob o argumento de indisponibilidade de agenda. Então, aí nesse caso, professor, o senhor avacalhou geral. Foi de propósito. Tá? Mas vamos supor que a não realização de audiência de custódia tenha sido verificada por indisponibilidade sistêmica do sistema do processo judicial eletrônico que não estava funcionando. E aí quis ser remarcado. Tá? Não existe impressora, não podem digitar, deixar registrado e depois jogar isso no sistema a priori. O indivíduo ele tem que ficar constrito de sua liberdade por prazo maior, por uma indisponibilidade sistêmica. Será que isso é causa que enseja? Então isso, como eu disse, daqui eu posso extrair elementos e criar outras questões. Por isso que eu trouxe aglutinado numa elementos que sobressaem, para você se ligar, treinar seus olhinhos, para você, quando ler, já identificar elementos que vão saltar aos olhos. Beleza? Tranquilo. E aí vamos lá. Perdão. Então, dando continuidade, certo? Presta atenção aqui. Então, o juiz acatou esse lenga-lenga do MP. Então, tu já sabe que tem outro erro aqui. Tá? O quê? Fundamentação genérica. Para além disso, vamos piorar. Tem como piorar, professor? Tá aqui, tá pior. Tá? Não realiza audiência de custódia sob o argumento de indisponibilidade de agenda. Então, tá? Nesse caso, vamos lá. Existe prazo para tal e hora para lavratura do APF? Bom, a emissão de nota de culpa e demais procedimentos, a menção de 24 horas. Mas depende do caso concreto, como eu disse a vocês. Depende da complexidade. Mas a demora injustificada de formalização pode concretizar uma ilegalidade? Sim. Tá? Vamos lá. Diz respeito às garantias de comunicação, se for o caso, tá certo? De artigos que a gente já mencionou. A autoridade, ao lavrar o APFD imediatamente, tem que comunicar imediatamente. Beleza. Professor, a questão ela não traz exatamente isso. Beleza, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Coisas que você precisa se ligar. Já comentando e já reforçando. Vamos lá. Ausência de audiência de custódia. Perdão. Então, artigo 310, no seu caput, 24 horas. Análise de legalidade, análise da prisão, necessidade dela. Tá. A não realização sem justificativa idônea configura ilegalidade. Tranquilo. Nesse sentido, fica tranquilo. E aí, o enunciado ele fala. O motivo invocado é insuficiente. Tranquilo? Então, de novo, o pop-up, o alerta. Ainda, em tempo. Conversão, né,
e violação do 312 e o 315, parágrafo 2º, que eu já tinha alertado a importância para vocês. E aí, nesse caso, sem indicar elementos específicos, tá? É nula por ausência de fundamentação. E aí, nesse caso, pode ser relaxado também, certo? Vamos lá. E aí, veja, de novo, trago o exemplo, mas não esquenta a cabeça. Por isso que eu coloquei aqui um porém. Uma das medidas, plural, cabíveis seria o habeas corpus, certo? Porém, vou reforçar. Não esquenta a cabeça. Beleza? Beleza. Então, o pedido adequado é o relaxamento da prisão pela ilegalidade em razão da ausência de audiência de custódia. Check. Conversão de preventiva sem fundamentação idônea. Check. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui para melhorar a garganta. Demora injustificada para a formalização do APF. Check. Subsidiariamente, requerer a substituição por medidas. E esse pedido subsidiário, aventar esse argumento, é algo que você tem que deixar guardadinho, mas tem que ficar ligado, certo? No que, Renato? Porque num relaxamento, o foco é o alvará de soltura. O foco é ele, beleza? Perdão. Vamos lá. Eu já falei da súmula 676, já falei dos entendimentos a respeito do tema. Vamos ver um outro exemplo aqui para poder, de novo, você se preocupar, né, com ele, tá? Com alguns elementos chaves de identificação. E aí, vamos lá. Maria foi presa em flagrante pelo suposto crime de tráfico de drogas. Ok. No auto, consta aqui apenas a apreensão de 8 gramas de maconha. Sem balança, sem dinheiro fracionado ou outros elementos indicativos de comércio. Maria é primária, possui residência fixa e trabalho lícito. Ok. Foi entregue à autoridade policial sem condução da substância para exame pericial imediato. Aí, meu amigo. Veja. Cadê? Sem condução da substância para exame pericial imediato. Nesse caso, doutores e doutoras, você tem que se ligar. E aí, já coloco aqui, artigo 50 da Lei 11.343 de 2006. É necessário o laudo de constatação para, inclusive, a realização da audiência de custódia. Porque você não tem, por achismo, professor, eu sou policial há 19 anos e quando eu vejo maconha eu sei o que é. Muita gente sabe, mas você precisa, para além do senso comum e do empirismo, você precisa de laudo pericial técnico para provar ser constituída e ficar demonstrado que maconha era maconha. Beleza? Beleza. Dito isto, a gente já tem aqui uma informalidade em que, se na audiência de custódia não é apresentado, cadê a materialidade delitiva para configurar o flagrante e qualquer outra medida após? Então, já sobressalta isso. Que só ocorreu 5 dias depois em razão do atraso do órgão técnico. Ema, cada um com seus problemas. Então, já temos aí elementos que, de novo, estou treinando os olhinhos de vocês. A defesa requer o relaxamento da prisão, alegando flagrante preparado e ausência de justa causa. E aí, por enquanto, a defesa está de boa. Não fez nada de errado, tudo certo, tranquilo. Só que aí o juiz vem, não suficiente, converte a prisão em preventiva
com base na gravidade abstrata do delito e na hediondez, sem mencionar elementos concretos. E aí, vamos lá. Reforçando, lembra do 315, parágrafo 2º? Lembra. 312, está disponível? Não. Para além disso, senhores e senhoritas, outro pop-up, 8 gramas. Com base na atual jurisprudência do STF, você sabe que se a quantidade apreendida de cannabis, maconha, ela é inferior a 40 gramas, isso aqui não é nem o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. É infração administrativa. Então, se a questão já te integrou isso, você já poderia falar de atipicidade da conduta. Mas vamos supor, hipoteticamente falando, que ela tivesse dito que foi 60 gramas. E no contexto, você ainda poderia suscitar não ser tráfico, então sair do artigo 33 e migrar para a possibilidade do artigo 28 para que Maria seja enquadrada como usuária de drogas, em razão das circunstâncias e elementos que precisam ser analisados conforme artigo 28, parágrafo 2º. Então, a gente já consegue fazer aqui rabiscos e você, no seu enunciado, consegue fazer essas observações para já desenhar uma resposta. E é por aí, meu povo. Então, relaxamento por ilegalidade, vício, nesse caso, pontos. Insuficiência de elementos para justa causa do flagrante, pequena quantidade, tá? Que pode suscitar, em razão da atual jurisprudência, a atipicidade da conduta, certo? A ausência de pretextos e indícios que podiam indicar a atipicidade do tráfico. Se você não lembrasse dessa ideia, dessa atual jurisprudência do STF, você falaria ou poderia aventar a adequação ao artigo 28, tá? Como usuária de drogas, certo? Para além disso, você tem que se ligar que, independente se isso aqui seria argumento subsidiário. Por quê, Renato? Porque antes disso tudo, vem a pergunta que eu coloquei. Cadê o laudo conforme artigo 50 da Lei de Drogas? Para materialidade delitiva. Não tem, filho. Então, tá errado. Beleza? Pois bem, para além disso, tá? Quais são os outros pontos? Aqui, a questão da perícia tardia, já coloquei aqui, né? A preventiva, gravidade abstrata, ponto que também já batemos, tá certo? Aqui, né, na conclusão, se ligue no canto da sereia e faltou o A, então é no canto da sereia, né? Pode não parecer vício intrínseco incontornável, mas há sim, tá? Que é a questão da ausência do laudo, né? De constatação, tranquilo? Beleza. Aí tem aqui alguns dispositivos que eu acabo citando que tá como base, né, de tudo que a gente já conversou. Tranquilo? Para além disso, vamos, que a gente está caminhando agora para a reta final para eu concluir com vocês. Vamos falar sobre queixa-crime agora, beleza? Beleza. Então, ação penal privada, né? Quais são os pontos que eu quero que você se ligue na ação penal privada? Primeiro ponto, vamos lá. Deixa eu ir aqui. Pronto, eu vou usar isso aqui para rabiscar. Primeiro ponto é o seguinte, veja só. Regra. Tá? Normalmente, o crime, quando o legislador cria o tipo penal, o crime é de ação penal pública incondicionada. Beleza? Beleza. Quando tiver
Eu mudei de tela, mas não tem problema não. Aliás, deixa eu voltar. Quando ele quiser que seja de ação penal privada, ou ainda que seja pública, mas seja condicionada à requisição ou à representação, requisição, Ministro da Justiça, representação da vítima, ele tem que colocar nessas duas modalidades, se for, de maneira expressa, na letra da lei. Então ele tem que dizer qual o crime, né, ou no crime. Então tipificou a conduta. Vamos lá, exemplo, que é por onde a gente começa. Dos crimes contra a honra. Artigos 138, 139 e 140. Se você olhar de um por um, não vai ter menção. Mas no final do título, do capítulo que fala o crime, verifique se não há disposições iniciais ou finais no encerramento do capítulo, e no caso tem, no artigo 145, aí ele vai dizer que tais crimes se processam mediante queixa-crime. Ok? Beleza. Então, eu estou entregando à vítima, o ofendido, a capacidade postulatória. Então, é ele que vai provocar o Estado. Tranquilo? Tranquilo. Quais são os principais pontos que você tem que se ligar? Primeiro deles, tá? Os mesmos requisitos que a ação penal pública obedece à ação penal privada quando diz respeito ao artigo 41 do CPP precisam ser obedecidos, ok? Então, a descrição dos fatos adequadamente, a imputação do crime de maneira adequada, a identificação dos envolvidos, beleza. Para além disso, se liga no que, Renato? Artigo 44 do CPP, procuração com poderes especiais. Procuração com poderes especiais. Isso tem que ser mencionado, isso tem que ser mencionado, isso tem que ser mencionado. Beleza? Beleza. Para além disso, me acompanha. Então, 44, 41. Aí agora, vê só. Vítima. Algo que é muito comum, certo? Vítima. A vítima sofreu pela conduta de 3 agentes. Huguinho, Zezinho e Luizinho. Só que Luizinho, ele é ex-namorado da irmã da vítima. Tá? Quem é a vítima? Beto. Aí, a irmã de Beto pede para Beto não processar Luizinho. Enche o saco de Beto. Beto, por favor, deixa pra lá, 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 deixa pra lá. Enchendo o saco, enchendo o saco. Beto já tinha contratado advogado. Quem? Gilson. Advogado. Contratou Gilson. Gilson já estava com a queixa-crime pronta para protocolar. E aí Beto liga para Gilson e diz: Gilson, tira Luiz da jogada. Eu só vou processar Huguinho e Zezinho. Aí Gilson assim faz. Então, o que é que está acontecendo? Veja, a partir do momento que Beto toma conhecimento da autoria do fato que ele é vítima, praticado pelos 3, Beto vai ter um prazo de 6 meses para exercer essa pretensão punitiva contra, através da queixa-crime, provocando o Estado. E aí, dentro desse prazo, aí tá rolando ainda, tá dentro do prazo. Beleza? Beleza. Aí Gilson retira Luizinho. Ao retirar Luizinho, o que é que tá acontecendo? Beto, ele está renunciando o direito de queixa em relação a Luizinho. Só que tem um porém. A ação penal privada, ela é regida por outros princípios de ação penal pública.
A ação penal pública ela é divisível. A ação penal privada ela é indivisível. Então, se há conhecimento de coautoria, neste caso, Beto tem a disponibilidade de que ou ele processa os três, ou ele não processa ninguém. Então, ou é tudo ou nada. Se ele renunciar para um deles, a renúncia de um se comunica para os demais. E se caso Gilson protocolasse essa queixa-crime, a defesa de Huguinho e Zezinho iria dizer, olha, Luizinho estava na jogada. Se Beto optou por não processá-lo, ele renunciou e essa renúncia se comunica aos outros. Portanto, nesse caso, excelência, inadmita aí essa queixa-crime. Renúncia. Beleza? Tranquilo. A mesma mecânica, a mesma dinâmica se aplica ao perdão. Só que tem uma diferença. Qual é a diferença? Renúncia. Perdão. O seguinte é 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Renúncia. Não tem a ação penal? A ação penal. Pronto. A renúncia, ela é antes. O perdão é após. Então, senhores e senhoritas, antes de ingressar com a queixa-crime, antes ele pode renunciar. Ele ingressou com a queixa-crime, aí se arrependeu e quer perdoar. Então é após a ação penal. Beleza? Beleza. A renúncia de corréus aplicável a um se estende aos demais? Sim. Do mesmo jeito, o perdão. Só que a renúncia é um ato unilateral. Ou seja, Beto, vítima, se ele quiser renunciar, é um direito de Beto. O caso aqui não vai exigir de Huguinho, Zezinho e Luizinho concordância, de perguntar, você concorda pela renúncia sim ou não? Eles não têm que se meter nisso. É um direito subjetivo de Beto. Beleza. Só que se já existe a ação penal, nesse caso, se eu estou falando de perdão, que também se estende, tá? Então aqui é igual, tá? Então há possibilidade de extensão. Então, aplicável a 1 se comunica para 2 e para 3, certo? Ok. Nesse caso aqui, é um ato bilateral, porque o perdão, se Beto quiser perdoar Huguinho, Zezinho e Luizinho, nesse caso, Huguinho, Zezinho e Luizinho, eles precisam dizer sim ou não e cada um marcar a respectiva caixinha se aceita ou não essas condições. Então, sim, sim, sim ou não. Renato, mas hipoteticamente falando, vamos supor que o Huguinho, ele marcou não. Ele disse, não, eu não perdoo não, eu quero que o processo siga porque eu quero provar minha inocência. O perdão concedido a um, se ele rejeita, a rejeição dele se comunica aos demais? Não. Então, o não dele vai fazer com que a ação penal só prossiga em relação a ele. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Ainda. Eu trouxe aqui no material para vocês, senhores e senhoritas, tá? Alguns pontos relacionados a crimes que, previstos no Código Penal, que normalmente são eles que aparecem, tá? São aqueles que cabem à ação penal privada, tá? Então, agora, observação, tá? A injúria qualificada por atos discriminatórios, condicionada à representação, ok? Agora, se a injúria qualificada ela foi injúria racial prevista na Lei 7716 de
89, a lei que combate o racismo, por causa desta lei que entrou em vigor em janeiro de 2023, senhores e senhoritas, neste caso, a ação é penal pública incondicionada, beleza? Então, a injúria simples prevista no caput, tá? É ação penal privada. Tranquilo? Então, se ligue nisso, por favor. Bom, tem outros crimes aqui que eu trouxe, eu listei para vocês, tá? Quais são aqueles que podem aparecer em prova. Tranquilo? Beleza. Pontos que eu já falei, vou apenas reforçar e trazer outros. Então, a ação é de iniciativa privada mediante queixa do ofendido ou de que tenha qualidade para representá-lo. Isso aqui está no artigo 100 do Código Penal. Normas de natureza híbrida. Beleza? Beleza. Qualidade para representá-lo quando houver necessidade. Por exemplo, Beto ingressou com a queixa-crime, mas no decorrer da ação, Beto morre. Então, o autor da queixa-crime, o querelante, autor chamado querelante, morre. Aí pode haver substituição processual? Pode. Cônjuge ascendente, descendente e irmão. E aqui cônjuge, lenha, cônjuge ou companheiro, tá? Então, isso é prego batido, ponta virada. Tá? Cônjuge ou companheiro. Beleza. Sobre os 6 meses, o direito de queixa decai, é decadencial, tá? 6 meses. Tá? Então, eu sei quem é o autor do delito. Então, exemplo, alguém me difamou na web. Eu não descobri quem foi o autor da difamação. Enquanto eu não sei quem é a autoria, estou ali apurando para saber se eu descubro. Descobri, tenho conhecimento do autor do fato, beleza. O cronômetro rola e eu tenho 6 meses para processar. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Prazo decadencial. E decadência é causa extintiva da punibilidade, assim como o perdão concedido, tá? Direito de queixa não pode exercido quando renunciado expresso tacitamente. Então tem aqui, olha aqui. Senhores e senhoritas, cadê? Taratá. Beleza. Aqui fala da renúncia, que eu acabei já explicando para você. Tranquilo? Então, importa a renúncia tácita. Eu não falei da modalidade tácita. Então, vamos lá. Beto tá lá como Huguinho, Zezinho e Luizinho. São 3 irmãos. Um deles vai fazer um churrasco. Convida Beto. Beto, vamos esclarecer esse mal-entendido, porque é um mal-entendido lá em casa. A gente vai ter um churrasco. Senta eu e mais meus 2 irmãos e a gente conversa e a gente esclarece tudo. Beto vai. Chegando lá, então, Beto, tu bebe o quê? Ele fez: sendo líquido, meu patrão, e não tendo metanol, tamo dentro. Aí, a galera vai lá, então beleza, tem aqui um whiskyzinho pra você, no grau, tá? E qual é a carne? Argentina, picanha, por favor, uruguaia, ou algo dessa natureza. Se não tem estrutura, não me chame pra festa, porque Beto é luxento nesse nível. Então, Beto chega lá, churrasquinho, whiskinho e tá de boa. Fotinha no Instagram, videozinho, melhores amigos. Isso é ato compatível com quem depois vai, né, promover uma queixa-crime, promover uma querela? Não. Então, pode ser uma renúncia tácita, não foi expressa, mas prático ato incompatível. Beleza? Tranquilo. Perdão, resumindo o que a gente já falou, fundamento jurídico, tá? Concedido a qualquer dos querelados. Quem são os querelados? No exemplo que eu falei, Huguinho, Zezinho e Luizinho. A todos aproveita. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Beleza? Tá? Se o querelado o recusa, não produz efeito. Então, eu concedi perdão a um, estendo aos demais. Ok? Só que concedido a um, o outro pode não aceitar. É direito dele. Ok? Tranquilo. Agora, de novo, negado por um prejudica os outros que aceitaram? Também não. Certo? Outra coisa, o silêncio implica aceitação, mas isso não está no Código Penal. Isso está no Código de Processo Penal. Certo? Então, você tem um prazo de até 3 dias para se pronunciar. Não se pronunciou, silêncio é anuência. Tranquilo?
E o perdão, se ligue no momento também, isso aqui é importantíssimo, tá? Que é até o trânsito em julgado, tá certo? Da sentença condenatória. Então, foi condenado. Condenado, foi aceito? A condenação foi. Teve recurso? Teve recurso. Se foi aceitado, se foi aceita a condenação, perdão, se foi aceita a condenação, lavra-se o trânsito em julgado. Não foi aceito, então teve recurso. Se está recorrendo, está em fase recursal. Se está em fase recursal, ainda está em discussão, não transitou em julgado. Então tem que ver o que é que a questão vai te entregar, beleza? Beleza. Alguns pontos que vocês devam se ligar no CPP, alguns deles já destaquei para vocês, requisitos da peça, procuração com poderes especiais, esse artigo 44, não esquece dele, por favor. O prazo decadencial, que está lá no artigo 100 do Código Penal, reproduz-se aqui no artigo 38, tá? Existe possibilidade, e veja, não é porque é queixa-crime que o Ministério Público ele está completamente fora da jogada. Tá? A titularidade para provocar o Estado é do particular ofendido, mas lembre-se que o MP ele é fiscal. E aí, como fiscal, ele pode aditar, ele pode complementar. Tranquilo? Tranquilo. Né? Indivisibilidade, já falamos disso, tá certo? E aqui tem os artigos que considero fundamentais. Um que eu não tinha falado e vou falar, eu já falei de perdão e já falei de renúncia. Vamos falar de perempção, tá? Que é causa instintiva da punibilidade também, certo? Então, é basicamente o seguinte, para você lembrar disso. Você começa a conversar com a pessoa e o papo fica animado, fica quente e ali você está interessadíssimo, trocando ideias. Mas aí depois o papo começa a ficar repetido, na repetição, o papo vai morgando, vai esfriando, você vai perdendo o interesse na pessoa e a pessoa em você. Beleza. Ou por ocupações, a vida, trabalho, estudo, né? Mas aí no processo penal você começa a querela com muita raiva. Quando você começa com muita raiva, você dá andamento processual, você vai despachar, você vai pedir andamento. Mas se você deixa que o processo caminhe sem demonstrar interesse, aí por 30 dias, se você deixar de promover, não é isso que eu quero, é isso aqui, se você deixar de promover o andamento por mais de 30 dias, tá? Pode aparentar desinteresse. Outro exemplo aqui no artigo 60. Se o querelante, então o autor, ele morre, o exemplo que eu dei, Beto, aí você tem um CADI para substituir. Se em 60 dias nenhum interessado aparecer, perempção também. Outra coisa vamos supor, pessoa jurídica foi o autor da querela. E pode, professor, pessoa jurídica pode ser vítima de crime. Por exemplo, difamação, do artigo 139 do Código Penal. Uma pessoa jurídica ela pode ser difamada. E aí, pessoa jurídica ela foi extinta, sem que qualquer outro assumisse e desse continuidade a essa pessoa jurídica. Perempção dessa ação penal também, certo? Beleza. Se ligue no artigo 395, que são os pressupostos e requisitos da ação penal, tá certo? A sua possibilidade de inépcia, a possibilidade de ausência de justa causa também é aplicável à queixa-crime. Por isso que eu trago aqui como última observação para vocês. E, senhores e senhoritas, tá? Outra coisa que vocês têm que se ligar, por favor. Vamos lá. Para a gente encerrar o bate-papo. A ação penal privada subsidiária da pública. Que é o seguinte. Cá comigo. Vamos lá. Beto agora é vítima de roubo. Vítima de roubo. Artigo 157 do Código Penal. É de ação penal pública incondicionada. Beleza? Beleza. Dito isto, senhores e senhoritas, o MP ele vai ter prazo para promover essa denúncia. E a questão ela vai te dar datas. Data em que houve o roubo, data em que houve conclusão de procedimentos, para que você tenha um ponto de partida para, em 5 ou 15 dias,
a depender de que o ladrão, ele está preso ou solto? Preso, o prazo é menor, solto, o prazo é maior. Beleza. Eu tenho prazo para a denúncia. E aí? Chegou o dia fatal. O Ministério Público não denunciou. A título de exemplo. Então, a partir desse dia, Beto pode, neste caso, contratar um advogado, você, para mover uma ação penal privada subsidiária da pública. E aí, neste caso, você tem o prazo decadencial de 6 meses a contar da expiração do prazo fatal do Ministério Público. Beleza? Então, senhores e senhoritas, você como advogado, você pode ser instado a atuar de tal forma. Hipótese de ponto e partida de cabimento seu é você atuar como Ministério Público, como órgão acusador, porque o órgão acusador não atuou no prazo que deveria. Aí abre essa hipótese. E a questão ela tem que deixar claro isso. Lembrando que o Ministério Público ele vai colar em você, se você ingressar com ação penal pública, ou ação penal privada subsidiária da pública. E professor, ele vai colar em você, advogado, por quê? Porque se for necessário, ele vai instruir, ele vai juntar provas, ele vai participar. E se você vacilar e fizer uma coisa muito equivocada, muito errada, aí ele diz assim, tá vacilando, eu vou retomar, tá certo? O protagonismo dessa ação penal e aí eu assumo daqui, beleza? Então, tá? Se ligue, por favor. Desejo a você bons estudos, então concentra-se. A gente vai ter mais um bate-papo, então fica tranquilo, porque ainda tem revisões ao longo da semana. A gente vai conversar sobre outros pontos, fica tranquilo, tá? Então, por enquanto, era sobre isso que eu queria tratar com vocês. Obrigado para os que estavam até agora prestando atenção, comentando, participando, beleza? Até o próximo encontro. Continua focado. Professor Renato Fázio. Se dúvida tiver, troca uma ideia comigo nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima revisão.